Você provavelmente já passou horas em uma edição e no final ficou com a sensação de que ainda faltou alguma coisa. É exatamente assim que o Gá se sente toda vez. Ele edita vídeos nesse nível, tecnicamente correto, visualmente bonito, mas sempre com aquela sensação de que poderia ter mais. E no fim do mês, quanto que você ganha no fim do mês fazendo tudo isso? É pra ser sincero mesmo? Sim, real aqui, só fala a verdade. 3.500. É, você ouviu. Mas do outro lado, o Dias edita vídeos desse nível e quando termina, ele sabe exatamente por que aquele vídeo vai funcionar. No fim do mês, você tira por mês com isso aí. Com os freelances aqui eu tô conseguindo tirar os seus 13 ali por mês. Ok. A diferença não é talento. É que um trata a edição como arte e o outro como ciência. E nesse vídeo eu vou te mostrar essa ciência. O que faz um vídeo realmente funcionar e não só parecer bonito. No lado da arte, quando você vai editar, você é guiado por emoções. Isso aqui tá bonito? Isso aqui tá me fazendo sentir algo? Eu sinto que falta algo. Por outro lado, na ciência, você segue simplesmente fórmulas. Porque a ciência é sobre ser replicável. É sobre sempre que você faz a mesma coisa, o mesmo resultado acontece. Então, enquanto pelo lado da arte você depende do seu bem-estar, por exemplo, você precisa estar se sentindo bem para conseguir pensar em algo que vai dar muito impacto nesse vídeo, na ciência você só tem que literalmente copiar e colar. E no lado da arte também tem a parte da criatividade. Sempre vai ter aquele dia ou outro onde você simplesmente não consegue pensar em algo bom para colocar na sua edição. Já no lado da ciência você segue o racional. E o racional não tem hora ruim e hora boa, é sempre a mesma coisa. A lógica não muda de acordo com as suas emoções. A verdade é sempre verdade e ponto. Então, enquanto na arte você depende de muitas coisas que estão fora do seu controle para conseguir entregar um vídeo, do lado da ciência, você só copia e cola o que funciona e tá resolvido. Independente se você tá tendo um dia ruim, com dor de cabeça, se você tem muito ou pouco tempo, é só seguir o que funciona. Eu passei literalmente um ano inteiro da minha carreira montando esse método com estudos científicos reais, que você pode ver embaixo do nome de cada método, para criar o jeito mais científico possível de criar edições que sempre trazem resultados. E essa ciência fez literalmente todos os meus últimos vídeos do Instagram pegarem mais visualizações que muitos criadores grandes não conseguem. Então confia em mim. Eu provei e testei. Mas esse método científico inteiro de edição se baseia nos hits, que são elementos que você pode colocar na sua edição que vão trazer resultados. Mas quais resultados são esses? Bom, basicamente todo vídeo que é postado tem um objetivo: ser assistido. Quando um vídeo não é assistido, ele perde o propósito inteiro da existência dele. Então quando eu digo resultados aqui, eu quero falar: esse vídeo vai ser assistido e vai ser assistido até o último segundo. E se for, por exemplo, um vídeo curto, vai ser até mesmo repetido. É isso que a ciência da edição cobre. O primeiro princípio é usar apenas os elementos necessários para não sobrecarregar a quantia de informações que o cérebro da audiência está percebendo. O princípio 2 é simplificar o máximo possível toda a informação que você vai colocar. Então, por exemplo, se você vai colocar uma legenda, em vez de colocar uma legenda em 3D que rotaciona e pula, só bota uma legenda simples, branca com contorno, ponto final. Simples, simples, maximamente simples. O terceiro princípio é que com cada elemento você faça com que ele seja compreensível pelo maior número de pessoas possível. Então, se você tiver uma decisão, a decisão A e a decisão B na hora de editar. A primeira opção é você fazer um texto lindo, incrível, que vai ficar absurdamente foda no seu portfólio. Mas menos pessoas vão entender, porque vai ser mais difícil de ler, vai passar muito rápido, e se alguém tem um raciocínio um pouquinho mais lento, vai passar batido. Então, você não vai fazer isso. Você vai pensar: como eu transformo isso aqui em algo que literalmente até uma criança de 8 anos vai conseguir entender rápido. Aí, você toma essa decisão conforme isso. E o quarto princípio: todo elemento tem que ter um propósito claro. Ou seja, se você for colocar algo só por colocar, que não sirva a retenção ou o engajamento do vídeo, que são as duas coisas que alimentam ele ser assistido, você não deve colocar esse elemento. Todos os elementos, e todo é literal, tem que ter um propósito de estar ali. Só seguindo isso daqui, você já vai conseguir fazer edições científicas que trazem muito mais resultado. Mas não é tão prático, né? Por isso que nós temos todos os hits, que são os elementos específicos para você colocar nas suas edições. Agora, a lista é bem extensa, mas eu já cobri todos eles em detalhe em uma aula aqui no meu canal.
É só se tornar um membro do canal aqui embaixo e você vai conseguir assistir essa aula e todos os outros cursos que a gente tem disponível aqui. Mas nesse vídeo eu vou cobrir só os primordiais, que são os que mais têm impacto. Só usando isso daqui você já vai conseguir ter resultados iguais aos que eu te mostrei no meu Instagram. O primeiro hit primordial é representação visual. E eu vou te dar um exemplo muito óbvio na sua cara aqui, e eu vou te dar um exemplo bem claro. Nesse vídeo aqui, eu tô falando de vinho. Então, qual é a primeira coisa que eu mostro? Uma taça de vinho. Isso é uma representação visual. Quanto mais óbvio e simples for, mais efetivo vai ser em prender a pessoa. Porque antes de processar qualquer coisa, o nosso cérebro processa imagens. Por isso que a primeira coisa que a gente nota quando abre o vídeo é o rosto. Em seguida, os objetos, depois o som, e depois os textos. Mas é óbvio, isso aqui eu mostrei na gravação. Se você não consegue mostrar algo na gravação, você tem que mostrar na edição. E aqui eu tenho outro exemplo falando sobre uma edição bosta. E eu tentei representar visualmente o que eu estava falando. Fonte feia, eu mostrei uma fonte feia. Animação com TDAH, eu fiz a animação com TDAH. Estilo ilegível, eu fiz um estilo ridículo. Posição sem sentido nenhum, coloquei o texto em uma posição sem sentido nenhum. Então, como você pode ver, tudo está sendo representado literalmente. Por que literalmente? Porque literalmente é o mais simples possível, que a maior parte das pessoas vão compreender. E é apenas o elemento necessário para mostrar a informação que eu estou tentando passar. Então segue todos os princípios. Outro exemplo, eu estou falando aqui de foto bosta. E eu mostro as 3 fotos bosta que eu cito. Literalmente um exemplo real. Então quanto mais preciso forem as imagens que você inserir, as representações visuais, mais resultados você vai conseguir. Mas obviamente isso não precisa ser só um PNG aí que eu te mostrei. Pode ser um ícone, pode ser um efeito, pode ser um som, pode ser, igual eu te mostrei, um texto. Mas é o que representa o que está sendo falado. Em seguida nós temos a entrega mastigada. Então quando a pessoa que está gravando o vídeo ali está explicando alguma coisa, quanto mais praticamente você conseguir mostrar, melhor vai ser. Então aqui nesse vídeo, por exemplo, eu tô dando uma aula, eu tô explicando como você deveria editar um vídeo. Em vez de só falar isso e mostrar um print, mostrar um B-roll aleatório genérico, eu mostrei literalmente o que tem que ser feito. Olha só. A primeira etapa vai ser assistir o vídeo do começo. Então, assista o vídeo do começo. Eu tô assistindo aqui a timeline do vídeo do começo. E tirar todos aqueles silêncios. Tirar todos aqueles silêncios, literalmente cortando fora os silêncios. E aquelas frases inúteis que ficam enrolando e não adicionam nada ao tema do vídeo. Essa vai ser a sua primeira edição. A segunda vai ser assistir o vídeo do começo novamente. Assistir o vídeo do começo. Joguei pro começo. Então, quanto mais mastigada for a entrega, quanto mais na sua cara for o passo a passo, melhor. Tá ensinando, por exemplo, como configurar o Instagram, mostra literalmente cada configuraçãozinha na prática, clicando nos botões. E óbvio, quando você vai cuidar disso na edição, você tem que ser o mais criativo possível. Porque, por exemplo, o cliente tá falando sobre um exercício, você tem que encontrar os B-rolls perfeitos para demonstrar isso da melhor maneira possível, se a pessoa não gravou. Sempre buscando seguir os princípios. Próximo é o item identificável, e esse aqui é muito poderoso, mais do que parece. Basicamente, quando você vai inserir um elemento na sua tela, seja um GIF, uma imagem, um B-roll, um texto, o que for, quanto mais cultural e identificável for, melhor vai ser o seu engajamento. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu vou dar uma aula de como fazer destaques para vender mais edição de vídeos. E aqui eu coloco os 3 destaques que as pessoas brasileiras mais colocam na sua conta do Instagram. Literalmente todo mundo tem isso daqui. É um item extremamente identificável. Todo mundo vai ver e pensar, putz, eu tenho isso aqui. Ou poderia ser um meme que todo mundo conhece, poderia ser uma marca que todo mundo usa, um objeto que todo mundo tem em casa, depende do vídeo que você está editando. Próximo é um clássico, o texto. O texto é basicamente obrigatório. Todo vídeo tem que ter texto. Mas quando? Sem contar a legenda, você tem que ter texto quando ele vai servir um propósito. Quando você tem que clarificar algo, talvez seja difícil de entender. Agora, legendas são outro quesito. Legendas, você tem que ter em pelo menos aí 95% do seu vídeo. E por fim, não é um elemento por si só, mas não deixa de ser extremamente importante, é evitar o excesso simultâneo. Então você não pega todos esses aqui e usa de uma vez só. Você escolhe um e maximiza ele. Ocasionalmente você pode até colocar outro junto, mas a ideia é pegar um e fazer extremamente bem feito. Aliás, na comunidade, para quem é membro aqui do canal, eu vou liberar um GPT exclusivo onde você joga o roteiro do seu vídeo e ele fala exatamente onde inserir cada um desses, utilizando a lista de hits completa. É só se tornar um membro do canal que você vai ter acesso a esse servidor do Discord para usar esse GPT. Eu já vou falar sobre como você pode literalmente transformar edições que levam 3, 4, 5 horas em edições que você faz em literalmente 30 minutos, mas vamos falar do dinheiro antes, que é mais importante. Como você transforma toda essa ciência em mais dinheiro como editor de vídeos? É muito simples. E tudo vem por causa da economia da atenção, que também é um negócio científico. Atualmente, todo tipo de monetização com vídeos
é feito de uma forma só, sem mais nem menos. As pessoas assistem o seu vídeo e ou dão dinheiro diretamente comprando algum produto, ou literalmente são o produto, fazendo dinheiro simplesmente assistindo o seu vídeo. Deixa eu te explicar. Digamos que aqui seja um vídeo, aqui é 0 minutos e aqui é 10 minutos, certo? E aqui a altura é quantas pessoas estão assistindo, 0 pessoas e digamos 10 mil pessoas. Conforme as pessoas vão assistindo o seu vídeo, o YouTube, por exemplo, pode mostrar anúncios para elas. Mas por que o YouTube mostra esses anúncios? Porque tem uma empresa que está pagando dinheiro para o YouTube para te mostrar esses anúncios durante o vídeo. Então você é o produto. Tem alguém pagando para que você assista esse vídeo, para assistir o anúncio, para que consequentemente alguém acabe comprando algo desse anúncio ou que a marca fique presa na sua mente. Esse é o primeiro jeito. Agora, o segundo. Você assiste e compra algo. Não tô falando aqui diretamente dos anúncios, e sim de algo que a pessoa que tá fazendo o vídeo tá anunciando. Então, durante o vídeo, o próprio criador de conteúdo pode parar uma hora e falar: opa, você pode assinar os membros aqui do meu canal, você pode comprar o meu curso, você pode comprar o produto do meu patrocinador. E assim, eles fazem dinheiro. Mas tudo isso só acontece se você está prestando atenção. Se você tá ali, preso na tela, assistindo o vídeo do começo ao fim. Portanto, nós estamos em uma economia da atenção. O dinheiro gira em volta da atenção. Quando você sabe disso, fica muito mais fácil de fazer dinheiro como editor de vídeos. Eu não tô falando nem como criador de conteúdo, e sim como quem presta serviço de edição. Porque sabendo que é assim que os criadores de conteúdo fazem dinheiro, você pode estudar essa ciência para aprender a fazer as pessoas assistirem por mais tempo e então vender para o seu cliente o resultado. Qual é esse resultado? Mais pessoas vão assistir o seu vídeo, portanto você vai fazer mais dinheiro. E aí, ele vai te pagar mais. Então os editores que fazem normalmente aí 2, 3 mil por mês estão vendendo edição de vídeos. Eu vou editar os seus vídeos. Mas editar qualquer um faz. Quem entrega resultado hoje em dia tá tirando aí de 10 a 15 mil por mês tranquilamente. Isso é um salário baixo, inclusive. E quanto mais resultado você traz, mais dinheiro você faz. Porque imagina você tira aí um criador de conteúdo que tá com 5 mil reais por mês de renda com o conteúdo dele, e só aplicando ciência por trás da edição, você consegue fazer ele ir para 50 mil reais por mês. Enquanto aqui ele te pagaria, digamos, R$1.000 para editar os vídeos, porque como é que ele vai gastar mais isso? Ele tem conta para pagar. Aqui ele poderia te pagar literalmente 10 mil e ainda sobra. Se você conseguir negociar uma porcentagem, melhor ainda, você vai para 20 e assim por diante infinitamente. Então fica muito mais fácil de fazer dinheiro com edição de vídeos. É literalmente só aprender a fazer as pessoas assistirem até o fim. Mas é óbvio, você não vai conseguir fazer isso se você ficar preso editando na frente do seu computador por 6, 7, 8 horas seguidas. Cada edição que você faz hoje, para um Reels, por exemplo, não deveria passar de 30 minutos, incluindo tudo isso daqui, trazendo o resultado. E é por isso que eu quero que você assista esse próximo vídeo aqui, que é a aula de como transformar edições de 3 horas em 30 minutos. Eu tenho certeza que vai te ajudar.